Ok, gente, então vamos lá, pessoal. Então a tela está aparecendo aí para todo mundo também, né? Então o assunto é teoria do diodo, né? E a gente vai dividir em duas partes, né? São aspectos, assim, que eu até digo, né? Não é algo que a gente trabalha muito quando a gente olha um circuito com diodo, mas eles vão fundamentar a gente quando a gente for para dispositivos mais complexos e lá essas coisas importam, né? Então é bom a gente entender esses conceitos num dispositivo mais simples, tá? Primeira coisa é a montagem, né? Eu já tinha comentado isso, né, na aula passada, né? A gente não consegue encostar um terminal de metal direto num, no cristal semicondutor, tá? Então a gente precisa antes, né, ter aqui, né, um semicondutor, um P+, no caso aqui, né, quer dizer o quê? Que esse cristal é do tipo P e ele é um pouco mais dopado com átomos trivalentes do que esse cristal aqui. Então aparece um P+ aqui. Então quer dizer que ele tem uma dopagem a mais, né? A concentração de dopantes é maior. Da mesma forma que vão ter dispositivos que a gente vai ter P-, né? Então isso aqui, né, é uma forma que o fabricante tem de controlar as características do dispositivo. Ele vai conseguir controlar VT aqui, que é a tensão de limiar, consegue controlar tensão de threshold. Então é uma coisa mais da parte de materiais, tá? Bom, a gente tinha visto já que esse W aqui, né, é a largura da região de depleção, ok? Então a gente tem a junção PN e o contato ômico, né, que é onde acontece, né, o contato do terminal de metal com o semicondutor um pouco mais dopado, ok? Tanto seja P+ quanto P-. Bom, alguns exemplos de encapsulamento, né? E aí eu vou me limitar ao meu mundo, né? O meu mundo são diodos de sinal, né? Então, diodos de sinal são esses aqui, né? Então, se você pegar aí, né, abrir a fonte do seu computador, né, você vai encontrar, né, se você tiver um desktop próprio, né, você vai encontrar esse tipo de diodo aqui, que são diodos, né, que eles fazem retificação de sinal, que é algo que a gente já vai ver, né, que é transformar um sinal AC, né, que é o que vem na rede elétrica, num sinal DC que a gente usa para operar os dispositivos, tá? Aqui a gente tem outros exemplos de diodo de sinal, esses aqui, a maior parte deles, né, a gente vai usar para retificação, ceifar, grampear, esse tipo de coisa, né? Então, no laboratório, quando vocês forem lá pegar, acho que o primeiro diodinho que vocês pegam, né, é o 4148 ou 4001. Né? Eles têm esse formatozinho aqui, né, e geralmente ele está marcado, né, onde tem a faixa, né, é o catodo dele, né? Então, a corrente corre nesse sentido aqui, né? Corre no sentido da faixa. Se você já fez curso técnico, você já viu isso, senão você vai lá para o laboratório, quando vocês puderem fazer o laboratório da disciplina, vocês vão se deparar com isso daqui, com esse cenário, tá? E existem outros encapsulamentos que é mais para o pessoal da potência, né? Então, o pessoal que estava mexendo com os KB da vida, né? Aí já não é mais no universo, né? Mas a gente tem umas fotos aqui dos encapsulamentos desses diodos, ok? E o que a gente vai ver hoje são valores de resistência, né, quando a gente trabalha com diodo. Ah, mas você comentou, Rodrigo, né, que na reversa ele é chave aberta, então uma resistência infinita. Na direta ele é chave fechada, então a resistência é zero. Beleza, de forma geral a gente pode modelar ele para esse comportamento, tá? Mas bem de forma geral mesmo. Quando a gente pensa vamos dizer assim, né, uma avaliação um pouco mais precisa, a gente tem que pegar aquela curva do diodo e dar uma linearizada nela para a gente encontrar os valores de resistência. Isso também vai depender do sinal que a gente está aplicando, tá? Então, o que a gente vai explorar nessa aula, né, é um pouquinho disso, tá? Então, vamos efetivamente começar o assunto da aula, tá? Então, a gente viu, né, que o diodo polarizado diretamente, ele apresenta, né, uma baixa resistência, né, que é só o resultado, a resistência do contato e do corpo. A gente modela ele como uma chave fechada, a gente está nesse plano aqui da curva ID por VD, tá? Então a gente vai ter que prever um resistor limitador de corrente externa, porque senão a gente tinha visto naquelas primeiras simulações que eu fiz que a corrente ia lá para dezenas, centenas de amperes, ou seja, algo irreal, né? A tensão da região de joelho do diodo de silício é 0,7, mais ou menos próximo aqui, né?
E aí, dependendo da literatura, né, tensão de disparo, tensão de limiar, tensão de threshold, aí vai depender do livro que você está na mão. Eu costumo usar muito o termo tensão de limiar, tá? E a gente viu que ela varia com a temperatura, né? Se a gente aumentar a temperatura, ela encurta, ela, vamos dizer assim, ela se aproxima mais do eixo Y, se a gente aumentar a temperatura, ela afasta, né? Temos os tipos de diodo, sinal para baixa potência, os retificadores para alta potência. Aqui, quando a gente chegar nos circuitos com diodo, a gente vai... Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá? Então, a grande pergunta é, né, como é que eu consigo calcular a resistência disso daqui, né? Geralmente, quando a gente vai fazer um VRI, né, beleza, né, VI, né, vai dar uma reta, né? Isso aqui está longe de ser uma reta, né? A gente até viu lá nas simulações que a gente consegue, né, em alguns pontos linearizar, e é isso que a gente vai fazer na prática, né? A gente não tem essa característica naturalmente linear na curva, a gente lembra que ela tem um comportamento exponencial da equação de Shockley, né? E aqui para trás é só uma corrente de saturação reversa, então a gente vai ter que linearizar isso daqui para poder fazer os cálculos da resistência, tá? Espera só um minutinho, gente. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai, né, linearizar o dispositivo, tá? Ou seja, a gente vai pegar partes para expressar elas pela lei de Ohm, né? Então, a gente vai criar, né, nesse procedimento, né, 3 tipos de resistências, né? Que é a resistência estática, né, a dinâmica incremental e a dinâmica média. E aí eu já começo a pedir para vocês começarem a ter mais atenção com essas notações aqui, ó. RD, RDzinho, RAV, né, que depois eu começo a me referenciar com essas coisas, né, que eu vou falar RDzinho, RDzão, né, e aí isso aqui tem que estar um pouco bem definido para vocês, e já eu vou dizer, né, qual é a relação da notação, né, com os tipos de sinais que a gente está olhando, né, eu espero que vocês também já tenham trazido isso um pouquinho de eletricidade básica, tá? Bom, na polarização reversa, né, que é esse trecho aqui da curva, tá? A gente viu o quê? Que a gente tem um valor altíssimo de resistência, ou seja, a corrente aqui ela é bem baixa, né? Você pode aumentar essa tensão de polarização reversa aqui, que essa corrente continua baixa, né? Então, na prática, né, o valor, né, é pelo menos 10 vezes maior que qualquer resistor no seu circuito, né? Então, se você tem lá resistor, vamos dizer assim, mega, né, você está trabalhando com um resistor pelo menos 10 vezes maior que esse resistor de mega que você tem no seu circuito. Você pode modelar dessa forma, tá? Então, a gente vai simbolizar esse comportamento como chave aberta e parou por aí, tá? O mais interessante é quando a gente vai modelar essa parte da curva aqui agora, tá? A gente está na polarização direta. E aí que ele define 3 tipos de resistência, né? A resistência direta, a polarização direta, que é a resistência estática, que é a primeira resistência. E aqui eu quero enfatizar, né, que é uma resistência DC, tá? Por isso que a notação dela, né, é um R maiúsculo com D maiúsculo, né? Toda vez que vocês verem algum tipo de notação onde as 2 letras são maiúsculas, tá? É um sinal DC, ok? Isso tem que estar bem fixo, tá? Porque se você coloca para mim, vamos chutar assim, né? É óbvio que aqui a gente tem que falar um pouco de avaliação. Se você coloca um RDzinho para mim, eu estou presumindo que você está fazendo essa outra conta aqui, ó. E aí, para mim, são conceitos diferentes, porque aqui é um sinal AC, e aqui não, aqui é DC. Então, a gente tem que estar bem atento na hora de usar essas notações no mundo da eletrônica em geral, né? Eu já levei picos e picos na minha vida, porque a minha notação não é que ela estava errada, ela era diferente da literatura que eu usava, né? Que eu citava. Então, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Então, qual que é o conceito dessa resistência estática, tá? Bom, a gente vai estabelecer um ponto de operação Q. O que é um ponto de operação Q? E aí eu vou abrir o simulador para mostrar para vocês.
Esse aqui é o mesmo circuitinho da aula passada, tá? A gente tem aqui aquela tensão DC de 5, né? Essa tensão, essa fonte aqui senoidal, né? E vou fazer uma simulação de bias, tá? Ou seja, quando eu estou fazendo uma simulação de bias, só interessa para mim a parte DC do circuito, tá? Então, vou vir aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês a tensão e a corrente. Então, o que a gente tem, né? A gente tem aqui uma tensão de 5, né? Cai 0,7, né? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos em cima do diodo. E a gente vai ter uma corrente aqui passando, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Vamos dar uma olhada na equação. Nesse ponto aqui, eu tenho uma queda de tensão em cima do diodo, um VDQ, que é esse ponto aqui no eixo X, tá? E eu tenho, né, um IDQ, que é esse ponto aqui no eixo Y. Obviamente, a gente não enxerga isso em termos de eixos aqui, né? Quando a gente faz esse tipo de simulação, eu só enxergo os valores. Eu tenho esse I aqui, que é o IDQ, e o meu VDQ é a queda de tensão em cima do diodo, tá? Onde eu vejo exatamente essa queda de tensão? Óbvio, eu posso pagar, fazer 5 menos 4,3 aqui, tirar o 0,7, ou então eu posso vir no resultado da simulação de bias, que aparece aqui, ó, no View Output File, tá? Então, eu vou vir aqui no View Output File, eu tenho aqui, ó, o valor de ID e o valor de VD, beleza? Se eu fizer essa continha, né, vai dar, né, esse R aqui. Esse R aqui é a resistência RD equivalente, só que a notação, como eu falei, é diferente, depende da literatura. Para isso daqui, vamos dizer assim, para a literatura do software, né, ele usa R aqui. Para a literatura do Polestad, ele usa RD. Então, se você fizer essa continha aqui, né, você vai chegar naquele valor lá. Isso é resistência que a gente diz, né, estática, ou seja, só envolve ponto DC. Por que a gente faz isso, né? Porque tudo que a gente vai fazer em eletrônica é teorema da superposição. Você estabelece um ponto DC de operação e depois você vai botar um sinal para oscilar em cima disso daí, tá? Que vai nos levar já para a próxima, né, condição de operação, né? Mas antes eu vou fazer os comentários referentes a isso daqui, né? Você vê que esse assunto ele é bem fácil, mas é para a gente fixar, né, esses conceitos num dispositivo simples, tá? Se a gente começa a subir muito esse ponto Q aqui, né, a gente vai ver que o ID vai aumentar bastante, né, e o VD não vai aumentar tanto. Eu posso aumentar um pouquinho o VD aqui, o ID já aumenta bastante, né, porque, vamos dizer assim, né, a reta sobe exponencialmente, a curva sobe exponencialmente aqui, tá? Então, a gente vai ter que esse valor de RD ele é maior para as regiões aqui, próxima do joelho da curva, tá? E ele vai ser muito elevado na polarização reversa, né, que é antes da ruptura, que é antes do Zener. Então, a gente tem que modela por chave aberta mesmo, tá? Então, a resistência DC não depende do formato da curva característica, é um ponto de operação na curva, tá? Você pegar esses valores aqui e jogar lá na equação de Shockley, né, você vai tirar o valor você pegar o valor de VD para o diodo que você está trabalhando e jogar na equação de Shockley, você vai achar o valor de ID correspondente, né? Bom, aí eu só tinha feito um stop motion aqui para falar do próximo assunto. Bom, como eu tinha dito, né, tudo é teorema da superposição. Então, depois que eu estabelecer um ponto Q DC, eu vou botar um sinal oscilando em cima dele, tá? E aí eu vou fazer a primeira pergunta. Isso é natural para vocês? Eu tenho um ponto DC, um sinal oscilando em torno dele? Em termos práticos, né, vamos dar uma olhada aqui na simulação. Tá? Eu vou tirar agora isso daqui, né? Vamos supor que aqui nessa tensão aqui, ao invés de botar uma amplitude de 10, eu vou botar uma amplitude de 1 volt, tá? Vou fazer uma simulação transiente agora. Eu quero tensão em cima da carga R1 aqui. Vou dar um P. Bom, o que eu tenho agora, né? Eu tenho uma situação um pouco diferente, né? Eu tenho aqui, ó, um sinal, tá? Que oscila em cima desse diodo aqui.
Tá? Onde ele vai, né, de 5 mais 1 ou 5 menos 1, já que isso aqui é um valor de pico desse sinal. Então, eu vou ter ou 6 ou 4 nessa fonte, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui na simulação. Bom, eu tenho que ter um nível no miolo aqui de mais ou menos 5 menos a queda de tensão no diodo, que é 0,7. Então, o que eu tenho aqui? Ó, lá, 4,3, beleza. Então, eu sei que isso aqui tem que subir 1 volt para cima agora. Então, no valor de pico dele aqui tem que ser 5,3. Fechou? E aqui embaixo tem que ser 3,3. Fechou. Então, estabelecido aquele ponto Q lá, né, onde eu tinha que a tensão em cima do diodo, meu VD, né, era de 0,7, eu desconto isso da fonte, né, e aí eu vou ter o meu ponto médio onde o meu sinal está oscilando. Isso é natural para todo mundo? Você acha que isso não... Assim, consigo enxergar, Rodrigo, está tranquilo. Vocês conseguem enxergar, gente? Um jeito que a gente pode ver isso é se eu pegar um outro probe e colocar aqui, ó, na saída das duas fontes, ó, antes de chegar no diodo, outro probe de tensão. Você está vendo que é o mesmo sinal, só que aqui, né, ele está oscilando em cima do 5 mesmo, tá? E aqui é o sinal depois do diodo, né, menos 0,7 de pico em cima, 0,7 de pico embaixo. Se ninguém falar nada no chat, eu não vou passar disso daqui, porque isso aqui é importante, gente. Isso é superposição, a gente vai usar isso aqui inteiro. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá. Eu não entendi, professor. Se puder dar repetir, por favor. Uhum. Tá, eu vou repetir de um jeito um pouco diferente. Eu vou ir direto aqui no arcade, tá? Vou tirar esse sinal aqui e vou tirar esse sinal aqui. O que eu montei aqui? Eu tenho duas fontes, certo? Uma fonte ela é DC e a outra fonte ela é AC, tá? Se eu considerar só essa fonte DC aqui, tá? Eu estou nessa situação da aula aqui, ó, onde eu tenho um ponto Q de operação. E como é que eu enxergo isso? Eu vou fazer a simulação aqui do tipo bias, tá? Essa simulação me dá uma queda de tensão, ou seja, eu tenho um 5 aqui antes do diodo, né? E depois do diodo eu tenho a queda de tensão aqui nele de 0,7, ok? Que é um diodo de silício. Então vai aparecer 4,3 de K. E eu tenho uma corrente que passa por ele, né? Que é determinada por R1. Tá? Então, se a gente pegar aqui, né? A tensão que está em cima do R1, ou seja, os 5 volts menos a queda de 0,7, que dá 4,3, né? Então, tem 4,3 volts em cima de R1, R1 é 1K, né? Então, dá 4,3 miliamperes. Isso aqui é o ponto Q. Seria como se eu viesse aqui nessa curva aqui, né? E falasse, ó, meu IDQ para esse ponto de operação é 4,3 miliamperes. Falasse que o meu VDQ aqui é 0,7. Se a gente pegar uma casa a mais aqui no arcade, né, 0,68. Vou deixar um pouco mais preciso. Isso aqui é o ponto Q. Se eu fizer essa conta aqui, ó, 4,3 dividido por 0,68, vamos fazer ela aqui, vai me dar o RD, tá? Aqui eu vou usar um amigo meu, viu, gente, que é o Octavio, tá? Então, 4,3 menos 3 dividido por 0,68 vai dar aqui, ó, não, ao contrário, gente, perdão. 0,68 dividido por 4,3 que é menos 3, vai me dar o RD de 158 ohms. Okay? Então, calculei esse RD aqui, ó. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o quê? Que é colocar um sinal senoidal. Tá?
que a gente vai definir uma outra resistência. Então, a gente estabeleceu esse ponto Q, ok? A gente tem um ponto Q aqui, ou seja, tem uma tensão VD em cima do diodo e uma corrente D passando em cima dele. Agora a gente vai botar um sinal oscilando em cima disso daqui, tá? Que é a próxima situação. Onde eu vou fazer uma simulação agora do tipo transiente. Vou tirar esses labels aqui para não atrapalhar. E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse 5, né? Que vai ter uma fonte oscilando em cima dele. Ou seja, agora é o teorema da superposição. Eu vou somar essas duas fontes aqui no tempo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um valor desse de 5 e vou somar, né, um valor de amplitude de 1. Tá? Então, isso aqui vai me dar um sinal que vai 5 mais 1. Então, você vai até 6. E o outro valor de pico dele, né, o valor de pico negativo dele seria 4, né, 5 menos 1. Então, eu vou botar um probe aqui, ó, antes do diodo, só para a gente ver o sinal dessas duas fontes, tá? Certo. VDQ é sempre a queda de tensão no diodo. Bom, então aí está o sinal que está saindo da fonte. Ele vai de 6 até 4. Okay? De 4 a 6. Beleza? Isso já tira uma dúvida, né, que o pessoal costuma ter. Esse valor o pessoal pergunta, é de pico a pico ou é de pico? É de pico. Né? Esse valor de V amplo aqui, né, apesar de estar escrito amplitude, né, é de pico. Não é de pico a pico. Tá? Então esse é o sinal que está saindo da fonte. E a pergunta é, qual o sinal que está chegando na carga? Você põe outro probe aqui, né, que é esse vermelho, e aí a gente antecipa, né, o sinal que vai chegar na carga é o sinal que sai da fonte, menos aquela de tensão do diodo de 0,7. Então a gente já sabe que está aqui, está chegando 6, vai chegar do lado de cá 5,3 de pico. Então vamos dar uma olhada lá no resultado. Vou botar um probe aqui, ó. O verdinho é o sinal que sai da fonte, ou seja, tanto do diodo, e o vermelho é o sinal que chega na carga, ou seja, depois do diodo. A diferença dos dois aqui, ó, se a gente olhar, ele tem um probe que está aqui, ó, Y1 menos Y2, né? Essa continha aqui, ó, é 0,68 volts, né, 687 milivolts. Né? Então, a gente vê aqui que é aquela de 0,7 certinho. Tá? E é bem importante que vocês tenham essa compreensão, né, que o sinal senoidal, né, ele vai passar, vai ter uma queda de tensão em cima do diodo, depois ele passa a senoidal. O formato dele não muda, né, nessa condição que a gente está aqui. Tá? Depois a gente vai implementar isso daqui. Mas, a princípio é desse jeito, tá? E aí a gente vai para a próxima situação, né, onde eu tenho o quê? Né, um sinal pequeno, né, oscilando em torno do ponto de operação, tá? Bom, qual que é a definição de pequeno sinal, né? Ele é uma relação, vamos dizer assim, é duas vezes, aí tem uma definição que a gente vai ver lá na frente, né? Duas vezes tem a ver com distorção, então a gente não vai entrar nesse mérito, né? Por enquanto, basta vocês saberem que é um sinal pequeno, né? Eu coloquei aqui 1 volt, né, para ficar mais fácil de a gente ver no gráfico, mas é um pouco menor que isso. Aqui, para uma situação desse tipo aqui, seria 10 milivolts. E pequeno sinal a gente vai definir quando a gente estiver mexendo com amplificação de pequenos sinais. Aí a gente define lá o que é um pequeno sinal. Mas por agora, basta vocês saberem que é um sinalzinho pequeno. Então, a gente vai ter o ponto Q, né, e a corrente sobe e desce em torno desse ponto Q. O que é natural, né? Se a gente pegar um probe de corrente aqui, né, e a gente vai ter uma deformação lá, eu já vou mostrar, o probe de corrente tem que ficar na entrada do terminal, tá? O azul, tá? Você vê que ele aparece aqui, está pequenininho, porque ele está achatado em relação a todo mundo. Aqui a gente está em milho, né, e aqui está em volt, né? Então, a gente apaga as duas formas de onda, a gente vai ver a corrente, então, oscilando aqui, né? Tá? Então, a gente vê que tem uma correntezinha oscilando em torno do ponto Q. Se a gente pegar nessa corrente aqui, ó, o valor médio dela é 4,3. Que é o valor que a gente tira no começo, tá? Pelo ponto Q, tá vendo? Essa linha vermelha aqui tá bem no começo da forma de onda aqui, tá? Se a gente ver aqui, olha, é 4,3 mA, tá? Que é o valor
vamos dizer assim, central do ponto quiescente, né, do ponto de operação que a gente escolheu, do ponto Q. E aí a corrente vai oscilar em torno dela, desse valor de 4,3, ok? Então isso, né, é essa oscilação da corrente aqui. Vou mostrar no gráfico para vocês, você vendo ela aqui. Aqui a gente só está pegando só um pedacinho da corrente do diodo, ou seja, eu vim aqui nessa corrente, essa forma de onda completa aqui, né, e peguei só esse trechinho aqui, ó. E aí, como eu estou pegando só um trechinho, né, apesar dela ser exponencial, né, eu falo que eu posso linearizar isso daqui. Ah, só um pedacinho mesmo, eu sei que é exponencial, mas se eu pegar uma retinha aqui, eu posso falar que tá bom a aproximação, né? Só que ao invés de você pegar o valor de VDQ e o valor de IDQ, você vai pegar um delta VDQ e um delta IDQ. Ou seja, você vai pegar o valor da corrente da tensão nesse ponto aqui, o valor da corrente de tensão nesse ponto aqui, fazer a diferença dos dois, dividir a diferença de tensão pela diferença de corrente, você vai achar a resistência dinâmica incremental, tá? É simplesinho assim, tá? Só que esse conceito a gente vai aplicar lá em transistor bipolar de junção com um pouco mais de propriedade para entender algumas coisas que acontecem lá. Tá? Então é importante a gente ter isso bem fixado, tá? Então, né, para a gente calcular a resistência dinâmica incremental, a gente vai ter estabelecido já um ponto Q de operação, tá? E aí a gente vai ter, né, um ponto Q que ele vai seguir um sinal variante no tempo, ou seja, aquele sinal está variando e o ponto Q sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, em torno do centro que a gente estabeleceu na resistência estática, tá? Então, como a curva se confunde com a tangente no ponto aqui, né, do ponto Q, né, a gente pode aproximar para essa equação aqui. E aí ele vai para uma aproximação em cima da equação de Shockley, né, que ele já tem lá alguns valores, né, da constante de Boltzmann, da temperatura em Kelvin, né. Ele deriva essa função aí de ID em função de VD, né, aplica os valores e ele vai chegar lá essa resistência dinâmica incremental, né, é 26 milivolts dividido pela corrente no diodo. Tá? E isso aqui, para a gente, é um resultado importante lá em transistor bipolar de junção. Quando eu estiver falando lá de resistência de transistor bipolar de junção, a gente vai voltar aqui, eu vou lembrar, a gente lembra da resistência dinâmica incremental, né? Então é isso aqui. É uma aproximação e ela funciona, viu, gente? 26 milivolts dividido por ID. Esse 26 milivolts vai ter uma grandeza que a gente vai chamar depois de tensão térmica, né, que é um VT, né, um VTzão. Não depende da literatura também, mas geralmente a gente encontra VTzão igual a 26 milivolts, que é a carga da elétron dividida pela constante de Boltzmann na temperatura em Kelvin 300. É 26 mil. Ok? Perto da região de joelho, a aproximação que eles fazem, né, é dobrar isso daí, tá? Mas o que a gente vai usar mesmo é isso aqui, 26 milivolts dividido por ID. Bom, na resistência ele ainda vai falar, né, que você pode ter um RD' onde vai entrar a resistência dinâmica incremental, mais a resistência do contato ômico, que seria essa resistência, esse ponto aqui. Ó. Existe uma resistência aqui, ó, entre o contato do terminal de metal, né, e o P+. Existe uma resistência aqui, que é essa resistência RB que ele coloca aqui, tá? Seria a resistência do contato ômico. Aqui, mas ela é pouquinho, né, de 0. A média é igual à resistência dinâmica incremental. Só que agora, ao invés da gente aplicar um pequeno sinal em torno de um ponto Q, a gente vai aplicar um grande sinal que vai pegar uma grande região de ID. Tá? O ΔV dele continua sendo pequenininho, mas o delta ID ele é grande. Né? Então, ele vai ser o quê? Né? Ela vai estabelecer, né, um cálculo de resistência, né, quando a gente não tem um ponto Q de operação. Porque, tá vendo que aqui, ó, apesar de a gente poder fazer, ele tá botando essa reta aqui, né, e você vê que você perde um pouco aqui, né, aquela tangência certinha aqui de um ponto Q bem definido aqui em cima. Então, ele não estabelece um ponto Q, tá?
O sinal variante no tempo provoca deslocamentos muito grandes em torno do ponto de operação, mas você vê que não chega, né, a sair, né, para a região de polarização reversa. Ele está sempre aqui na polarização direta. Seria como se eu viesse nesse circuito aqui, né, e aumentasse esse V amplo aqui para 4, por exemplo. Tá? Um exemplo. Seria um sinal muito grande, mas ainda assim eu não entraria na polarização reversa. Então, como é que a gente calcula isso? A gente vai tomar uma linha reta entre os extremos. E o cálculo é o mesmo, tá vendo? Vai aparecer lá um delta VDQ, né, por um delta ID, só que é de ponto a ponto. Você pega aqui, né, o valor de ID e VD e faz a diferença do valor de ID e VD desse ponto aqui, você calcula o RAV, tá? Isso aqui é quando você mexe lá com parte de retificação, não é o foco desse curso aqui, né? Aqui a gente vai usar muito a resistência estática, tá? Porque para todo curso, para todo circuito de polarização, a gente tem que estabelecer um ponto Q, okay? E para todo circuito que a gente vai ter de amplificação, a gente vai botar um sinalzinho oscilando. Okay? Então a gente vai ver sempre uma resistência dinâmica incremental também. Tá? Bom, vamos para a parte de circuitos equivalentes agora, tá? Por que o pessoal faz circuito equivalente? É porque você toda hora tem que fazer as contas, né, para uma equação de Shockley exponencial, né, não é algo trivial. Né? Então o pessoal faz o que a gente chama, né, de aproximação. Né? E aí são 3 modelos de aproximação que depende do circuito que você está trabalhando. Eles deixam a análise um pouco mais simples. Né? Um pouco mais simples, não, bem mais simples. Tá? Que eles vão pegar o quê? Essa curva aqui, né, que tem esse caráter exponencial, e vão aproximar ela, né, de uma coisa mais linear. Então, se a gente olhar aqui, né, a gente vai ter aqui, deixa eu dar um zoom aqui, em preto, a gente tem aqui em preto a curva exponencial, certo? Bom, fica natural para vocês, se ao invés de eu fazer uma exponencial, falar que a corrente dela é 0 até chegar em 0,7, por causa do diodo de silício, né, e depois ela aumenta linearmente, né, com valor de resistência igual a RAV. Vocês acham que é uma boa aproximação? Tá joia, né? Tá belezinha, dá pra gente pegar o circuito e fazer as continhas, vai dar um negócio muito próximo, né? Beleza, né? A curva ela não vai ser uma cópia exata, né? Mas é uma aproximação suficientemente boa. Então, nesse caso aqui que eu tenho, né? Eu estou admitindo que eu tenho uma fonte aqui de 0,7 contra, né, a fonte de tensão do circuito, né? Uma resistência RAV de 10 ohms aqui, tá? E um diodo ideal. Porque eles têm esse comportamento aqui. Chega no 0,7, ele sobe com uma inclinação aqui, né? IEV igual a RI, né? Onde o R é 10 ohms. Beleza? Então você vai simular essa bateria aqui inserida na direção oposta da condução, né? E essa resistência CA média aqui. Okay? Aí ele até faz umas continhas aqui para tentar modelar essa resistência de 10 ohms, mas a gente viu que ela é bem baixa, né, 10 ohms, né, porque a gente está pegando um delta de corrente muito alto para um delta de tensão bem pequenininho. Né, se vocês lembrarem disso daqui, ó, corrente, variação delta ID aqui, né, ele é grande, né, e o delta VD é pequeno. Né, então a gente vai ter um RAV pequenininho. A gente tinha calculado para esse caso aqui, né, uma resistência dinâmica incremental, né, naquele circuito lá que a gente tinha lá de 115, deixa eu ver aqui quanto foi que deu, 158 ohms, né. Só que quando a gente vai fazer aquele modelinho lá, a gente usa 10, porque, vamos dizer assim, o ponto de operação, né, é para resistência dinâmica média. Então, é um delta ID muito grande, então vai dar um RAV pequenininho. Ok? Bom, qual que é a próxima aproximação que a gente pode fazer? Eu posso desperdiçar, já que essa resistência é muito pequenininha, eu vou ter resistência de K no meu circuito, né, pelo menos, né? Eu posso jogar essa resistência de 10 ohms fora, né? E aí a aproximação que eu tenho é essa. Eu chego aqui, né? Opa, 0,7, depois de 0,7 vai dar a corrente que a minha carga estiver pedindo. Eu vou assumir que esse diodo aguenta, né? Então, né, é uma outra aproximação que a gente vai fazer. Então, geralmente, essa é a que a gente usa.
né? A gente assume lá que não tem essa resistência, tem só essa queda de 0,7, né? E depois é um diodo ideal. E a gente já viu também que essa queda de 0,7 ela não é 0,7 mesmo, né? A gente botou aqui é 0,6, vai depender do diodo lá no laboratório. Quando vocês forem medir a queda de tensão do diodo, vai dar. Vocês vão achar diodo de 0,5, né? Silício, vai ver que vai dar de tudo lá. Então, entre 0,5 e 0,7 alguma coisinha, vocês vão achar diodo no laboratório. E o próximo modelo, né, é o modelo ideal. Né? Você esquece até, né, o 0,7. Você fala que quando, né, chega aqui no zero, já conduz corrente, fecha o curto. Tá? Quando você tem, né, tensões muito altas, você pode desperdiçar o 0,7. Né? Imagina, você está lá num circuitinho lá, né, e vamos supor que aqui é zero, né? Você vai ceifar, né, um circuito com a tensão de amplitude dele é 220 volts. Você está mexendo lá com o verificador aqui da tomada da sua casa aí, sabe? O que é 0,7 perto de 220? Não é nada, né? Então, às vezes, esse bom senso que vocês têm que começar a desenvolver de não sofrer muito com precisão de cálculo em eletrônica analógica, tá? Vai dar, deu próximo, fechou, né? Não precisa ficar se preocupando muito lá com a terceira, quarta casa decimal, tá? Passou uma, duas ali, já tá bom já, tá? Às vezes uma casa já tá bom, às vezes nem essa casa, assim, já tá coerente o valor, fechou o assunto, tá? Bom. E qual modelo utilizar, eu já fui explicando mais ou menos, né? Depende muito dos valores de tensão e resistência que você tem no seu circuito. Se você acha que 0,7 é desprezível, né, no circuito que você está trabalhando, pode esquecer ele. Ah, eu acho que essa resistência de 10 ohms aqui é desprezível, pode esquecer ela, né? Só que com, né, vamos dizer assim, a necessidade, né, de se diminuir, né, potência, dissipação de potência do circuito, a bateria tem que durar mais, né? Cada vez mais o pessoal tem abaixado a tensão de alimentação dos circuitos, né? Então, o pessoal da engenharia de computação vai ter que lidar com esse problema, né? O pessoal de controle talvez, né? O da elétrica nem tanto, né? A não ser que você vá trabalhar com a área de eletrônica, né? Por exemplo, eu vi circuitos enquanto eu estava estudando, né? Que o cara, né? Alimentava lá com 0,8 volts. Para ele, 0,7 conta, sabe? Então, ele, vamos dizer assim, a gente caminhou uma época onde isso não importava, na época dessa tecnologia, que a gente trabalhava lá com circuitos alimentados com 20 volts, e agora a gente está indo para uma época onde isso importa, né? A gente está chegando nos limites dos dispositivos, tá? Bom, agora eu vou deixar uma série de exercícios para vocês aqui, né? Eles estão resolvidos, né? Então depois vocês vão passar o olho aqui, né? Porque agora eu vou focar na atividade para vocês, tá? Então depois vocês dão uma passadinha nesses exercícios aqui, vocês vão ver que não tem segredo nenhum lá. Determine os valores de resistência. Eu estou dando um valor de corrente aqui, né? Dei o valor da queda VD, né? Você vai aplicar a fórmula, tá? Por isso que eu não vou gastar muito tempo explicando isso daqui, não. O ID é igual a 2 e um VD de 0,5, né? Você vai ter que ver no gráfico aqui, ó, 2,05, né? Você calcula o RD, apliquei a fórmula. Olha lá, para um ID de 20 amperes e um VD de 8, está exagerando aqui, né? Você calcula, né? De novo a resistência. Lá, para um ID igual a menos 10, você está nesse ponto aqui, né? Você tem o valor da corrente, tem o valor da tensão, vai calculando a resistência, né? Aqui ele dá os deltas para você, né? Então, é só sair com as fórmulas que a gente viu lá em cima. Talvez exija de você aqui alguma leitura de interpolação de gráfico, esse tipo de coisa, tá? Mas geralmente esse mundo de você determinar resistências assim, né, era quando você tinha que fazer as equações na mão, né? Plotar as curvas na mão, né? Hoje a gente tem isso daqui, né? A ferramenta que ajuda a gente muito nessa determinação de resistência, ok? Bom, e a aula acabou, tá? Era esse o assunto que eu tinha para comentar hoje. Quando a gente fala, depois eu até falo, não falei no começo, não é algo que a gente vai ficar usando toda hora com diodo, esse negócio de resistência. Mas compreender bem esses conceitos, principalmente essa daqui, da resistência dinâmica incremental, em cima de um sinal pequeno, em cima do ponto Q, né?
é muito importante para o andamento do curso. Como eu falei no começo, você tem que saber o que para fazer essa disciplina. Lei de Ohm e teorema da superposição. Tá? E aí eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? E agora eu vou passar essa atividade, vocês vão ver que não tem nenhum segredo, mas como é a primeira, né, eu vou explicar ela bem devagarinho, tá? Então vamos lá. Ele é referente às aulas 2, 3 e 4, que foram as duas que eu dei semana passada e essa de hoje, tá? Então, a primeira etapa, tá? Como é que é a avaliação disso aqui? É um vídeo. E como eu expliquei para vocês, eu não vou conseguir assistir o vídeo de todo mundo, né? Então, eu estou selecionando o monitor, ele vai assistir, depois vai me dizer, Rodrigo. Ele vai fazer lá um checkzinho de entrega, sabe? Olha, foi entregue, né? Depois eu computar o ponto extra, né? E ele vai me dar um feedback geral. Ó, a turma teve problema em compreender esse conceito aqui. Aí eu vou voltar e eu explico, tá? E as mais complexas, principalmente de amplificação lá de transistor de efeito de campo, essas aí eu vou assistir. Então é bom vocês irem já se adaptando a fazer isso aqui bem feitinho, tá? Bem feitinho. Então, qual que é a primeira etapa desse problema aqui, né? Então, utilizando a terminologia relacionada à teoria de semicondutores, explique como a polarização reversa dificulta a passagem de corrente. É importante para mim, quando eu falo aqui, terminologia relacionada à teoria de semicondutores. Vocês têm que usar, né? Portador majoritário, portador minoritário, falar qual que é, se eu estou no cristal em portador majoritário é elétron, portador minoritário é lacuna. Aqui o elétron saiu da cá, formou um íon positivo, aqui a lacuna veio para cá, né? Combinou com esse elétron aqui, formou um íon negativo. Tudo aquilo que eu expliquei bem passo a passo para vocês nas aulas da semana passada, vocês vão ter que explicar aqui para mim, tá? Porque isso aqui faz parte, não falo, né? Existe um negócio de taxonomia de Bloom, né? De entendimento das coisas, né? Quando vocês fazem isso daqui para mim, me explicam, né? Pelo menos para me explicar, você tem que entender antes, né? Então, faz parte do processo de aprendizado, né? E aí depois eles vão fazer a mesma coisa, né? Só que porque a polarização direta facilita a passagem de corrente, tá? Então, vocês vão gravar isso no seu vídeo. Pode usar um trechinho de PowerPoint para isso, pode pegar a minha aula, não tem nenhum problema, tá? Eu preciso que você fale lá e você explique no seu vídeo, tá? Bom, etapa 3, desafio, né? Utilizando a ferramenta computacional, né, demonstre, né, a curva do diodo na polarização direta e reversa. Eu fiz isso na aula passada, que foi quando eu vim aqui, né, e fiz uma simulação sweep em cima dessa V1. Tá? E vocês vão ter que retornar naquela aula, né, para ver isso daí. Vocês lembram que eu pegava ela, né, variava, né, essa tensão de 0 até um valor positivo, né, eu não tinha esse R1, eu removia esse R1, né, e via a curva do diodo, depois eu variava ela no valor negativo, de menos alguma coisa até 0, né, e via a corrente no diodo, a gente via a corrente de saturação, ok? Então é isso que vocês têm que fazer aqui, nessa etapa aqui, tá? Cadê? Perdão, tá aqui. Nessa etapa 3 aqui, tá? Como eu já fiz, né, vamos dizer assim, não chega nem a ser a etapa de desafio essa, né? Isso que eu já mostrei para vocês, tá? Quando tem desafio escrito na etapa, quer dizer que eu não mostrei isso em detalhes, né? Eu mostrei mais ou menos, né? E aí vocês vão ter que inferir o restante da solução, tá? E um pouquinho mais de trabalho, tá? Utilizando o valor de VD, E e S, tá? Extraídos da simulação computacional, calcule o valor da corrente D utilizando a equação de Shockley, tá? O que essa etapa quer dizer para vocês? Ó? Utilizando o valor de VD e S extraídos da simulação computacional. Opa! Onde que eu tenho simulação computacional? Aqui na ferramenta, certo? Você vai remover essa resistência, deixa eu remover ela aqui, né? Vai salvar isso daqui, né? E aí você vai fazer uma simulação de bias, tá? Dá um play nela aqui. E vou ver a saída dela no arquivo de simulação.
Tudo isso aqui para vocês irem pegando, né? Vivência na ferramenta, tá? Bom, lá no problema diz, né, que eu preciso de IS e VD, para depois calcular ID na equação de choque, tá? Então, vamos vir aqui, ó, o resultado da simulação. Eu tenho aqui IS, tá? E eu tenho aqui VD, beleza? Ah, o VD seu tá zero, por quê? Porque eu tô zerado na minha fonte aqui, ó. Se eu colocar um valor aqui e simular, eu vou ter um VD lá. E vocês vão reparar também que eu não vou dando, né, valores, né, de tensão. Ah, use esse valor, use isso daqui, porque a gente vai chegar num ponto que eu vou querer que vocês escolham os valores de vocês, tá? Não precisa ser agora. Depois vocês são os projetistas, né? Então agora tem um valor de VD, né, tem um valor de ID, e aí vai, tá? Vocês vão fazendo essas contas aqui, tá? Vocês vão ter que aplicar isso na equação de Shockley, tá? Qual que é a equação de Shockley? É aquela que eu mostrei na aula 3, que o ID, né, é igual a um IENS, que multiplica exponencial de VD, né, que vamos ver se ela tem ela aqui na aula 4. Tem. É essa aqui que é a equação de Shockley. Tá? E aí, quando você aplica isso, né, como eu falo, né, às vezes se você gosta muito de fazer conta na mão, você pode, tá? Na calculadora, pode usar o Excel, mas eu recomendo fortemente, né, que vocês comecem a aprender a usar, né, uma ferramenta de auxílio nos cálculos, tá? Vocês estão em que período, gente? Quarto, terceiro, quarto. Vocês só fizeram a disciplina de programação em C, né? Não em MATLAB, vocês já viram já? Tá. Existe essa ferramenta aqui que chama Octave. Essa aqui é uma versão do Octave Online, você não precisa instalar nada no seu computador, tá? Ela imita muita coisa do MATLAB. E ela é uma linguagem interpretada, então é muito fácil você fazer as coisas. Se você chegar a conseguir plotar um gráfico em C++, então, para quem tiver com Octave em mais sistemas, está tranquilo. Plotar um gráfico lá em C++ do jeito que vocês aprenderam é terrível, tá? Agora, se você tiver aqui no Octave, cara, plotar um gráfico, é isso aqui, ó, plot. E o gráfico vai sair, tá? Então, né, eu só vou mostrar para vocês aqui, né, eu vou pegar essa equação que eu já implementei, tá vendo aqui? Eu estou implementando aqui, eu tenho um valor de S, exponencial, VD, T, né, e eu defini aqui as variáveis aqui em cima, nada demais, tá? A única coisa que eu tenho que fazer, que talvez assim, vocês tenham um pouco de dificuldade, né, o IS eu trouxe lá do, vou explicar o código. Tá? O IS eu peguei lá da simulação, né, eu fui lá, né, dei um Ctrl C disso daqui, né, ok? Depois eu vim aqui e defini um vetor, tá? Para quem não... O que esse vetor faz? Ele faz um sweep. Ele começa em 0, ele vai andando com o passo de 0,001, ou seja, 1 milivolt, e termina em 2, tá? Define um vetor ID, vocês estão vendo que aqui não precisa falar se é índice, se é fruto, não precisa nada dessas coisas, tá? Define uma temperatura em Kelvin, e um K aqui, né, que é aquela constante que a gente traz aqui da equação do modelo do Bolestad, tá? Vou fazendo a conta pelo Bolestad aqui. Beleza. Então, usando o modelo do Bolestad, né, eu tenho um laço de repetição, né, que o I ele começa em 1, né, e vai até o comprimento de VD, ou seja, até o comprimento desse vetor aqui. Ou seja, você não precisa ficar toda hora alterando o comprimento aqui, né? Se você alterar o passo desse vetor, até onde ele vai, né? Já entra aqui o tamanho do for, né? Onde o ID1, né? E eu nem criei ID1. Não precisa ter criado esse ID aqui, tá? O ID1 na posição I, né? Ele vai receber o valor de S que multiplica a conta lá, o exponencial de K, VDI, T menos 1. Por que eu acho que é melhor você usar isso aqui ao invés de usar Excel?
Tá? Posso fazer no Excel? Posso plotar o gráfico no Excel? Pode. Mas lá no Excel, né, quando você monta uma equação dessa, o que você enxerga? Né? Que a C3 é exponencial de aí, cifrão A1, né? Um VD que você vai ter que variar lá, que vai de tanto a tanto, ou seja, ele é de D3 até D1000 e tanto, né? Outra constante. Então, assim, você fica vendo aquelas células lá. Né? E eu acho que é fonte de erro. Pelo menos para mim foi um sofrimento mexer com aquilo. Né? Quando eu comecei a falar, fazer tudo no Excel, os caras falando para mim, não, velho, faz no Octave. Eu tenho, mano, não, faz no Excel. Um dia que eu mudei pro Octave, minha vida melhorou 1000%. E aí você plota, ó, figure, né? Você dá um plot, eu quero plotar VD em função de ID1, que é o que eu calculei aqui. Então eu fui fazendo essa conta da equação de choque aqui, populando esse vetor, e depois eu mando plotar um vetor pelo outro. Aí você pode passar nas propriedades, né, largura da linha, cor, né, esse tipo de coisa. Aí diz assim, perfumaria, né? Coloca nome nos eixos, né, e plota, tá? Depois você faz a mesma coisa para curva negativa, ou seja, de -2, né, até 0, né, e plota, tá vendo que pode usar, aqui eu estou usando ID, né, mas poderia chamar de ID2 aqui, ID2 aqui, né. Você não precisa ficar tendo todo aquele formalismo, né, e vai deixar vamos dizer assim, seu desenvolvimento muito mais rápido, tá. Aqui depois tem umas partes da resistência estática, nossa, não salvou o que eu fiz do resto aqui. A gente vai com calma, não tem problema. Então, eu vou comentar esse pedacinho aqui, só para a gente ver, né, os plots ali em cima. Tá? Tem que salvar e rodar. Beleza. Plotou aqui, ó, tá vendo? Corrente altíssima, né, 24, 2E, 324, tô indo até 2 volts, então o negócio aqui é cabuloso. Né? Ah, não quero ir até 2, tô achando que tá dando valor de corrente muito bizarro aqui, né? Então vou só até 1. Né? Salva. Aí, beleza. Parou aqueles 2E24, tá dando 2E a oitava. Né? Então, são correntes absurdas porque você não tem um resistor limitador. Então, por isso que vai dar absurdo. Mas está aqui a corrente do diodo na polarização direta, tá? E aqui, né, fazendo com a polarização reversa. Aí vocês estão vendo que ele está dando um valor aqui, ó, 2, um pouquinho maior que 2,5, né, e é -9. Se você olhar lá, né, um valor um pouquinho menor que 2,5 é -9, 2,6. Okay? Então faz o formatinho exponencial, depois fica constante. Se você junta as duas curvas, né, vamos pegar aqui, vamos juntar nessa primeira aqui, né, fazer a negativa, né, então vou falar que eu fui de -2, -1, não. Vou plotar tudo numa curva só, vou comentar esse plot aqui que eu não quero ver ele. Beleza, não plotou, ele abriu a figura, mas não plotou. Né? Então tá o plot aqui, ó, de -1 a 1, né, mostrando aqui a parte negativa. Isso aqui não dá para ver diferença, né, por isso que eu divido em duas figuras, tá? Aí vocês viram eu alterando as coisas aqui, né? Isso aqui é que tem que programar um pouquinho, né? Mas é muito mais simples que Excel. Se você precisar atualizar um gráfico no Excel, demora, tá? Então, assim, eu recomendo que vocês aprendam isso aqui. Ele vai ser útil pro resto do curso de vocês, tá? Não fica enchendo a gente de ferramenta, né? Mas vai ser útil pro curso, tá? Bom, seguindo no problema, né? Então, vocês vão ter que fazer isso aí, né? Utilizando o valor de VD e ED, né? Extrair da simulação, calcule o valor da corrente D utilizando a equação de choque e eu vou complementar. E faça o plot do gráfico. Para vocês fazerem nessa etapa 4 aqui, né? Isso que eu mostrei para vocês, tá? Geralmente, né, eu tenho todo o meu código aqui, eu não disponibilizo esse código, você vai ter que digitar, você vai errar, você vai ter que procurar seu erro. E nesse processo, né, de se autodebugar, né, vamos dizer assim, né,
Você vai ter que toda hora olhar na equação, vai ter que olhar nos seus plots, você vai aprendendo. Tá? Então, faz parte do processo isso também, tá? Vamos ver o restante do problema. Construa um circuito utilizando um diodo e uma resistência RL, ou seja, você vai voltar aquela resistência RL aqui. Tá? Não precisa ser um K, até prefiro que seja um valor diferente, tá? Determine a resistência distática, a resistência dinâmica incremental para um sinal de 1 mV e a resistência dinâmica média para um sinal de 1 mV. Tá? O jeito mais fácil de você fazer isso aqui, né, é você literalmente, né, vir aqui, né, tá com o seu circuito aqui, vamos dizer que você estabeleceu, né, que sua tensão era 5, né. Aí eu te disse aqui, não, eu quero que você faça para mim, né, o circuito, né, com um pequeno sinal de 1 mV e depois um de 1 volt. Né? Então, eu ensinei vocês a fazer o bias, né, para esse ponto aqui, certo? Um bias aqui, dá um play aqui. Vamos ver o resultado da simulação de bias. Tá vendo? O ES sai aqui, né, e a gente vem aqui embaixo, né, a gente tem o ID e tem o VD, ok? Então, com ID e VD, você já consegue calcular essa resistência, né, dinâmica, essa resistência estática aqui, tá? Vai lá na ferramenta, gente, ó, eu até botei aqui, eu estava calculando ela aqui, ó. O VD aqui, né, eu ponho tudo minúsculo, mas só por questão de codificação, porque o valor que sai aqui, né, é o RDzão, tá? Peguei o valor de VDQ, pode vir aqui na simulação de ponto de operação, né, e copiar. Então, 6.77 é menos 1, 4.32 é menos 3. Coloca aqui na ferramenta, ela faz a conta para você, tá? Aí vamos pegar a próxima, né, que seria a resistência dinâmica. Para essa, né, você vai precisar de um VDQ1, um B1, tá? A notação para essa aqui é pequenininha, né, RDzinho. Você vai precisar de um VDQ2. VDQ2, tá? Os valores aqui. E aí você vai ter que calcular, né, um delta VDQ, delta VDQ. É tudo simples, gente, né? Só que precisa, né? Então, VDQ2 menos VDQ1 IDQ2 menos IDQ1 delta IDQ dividido por delta. Bom, como é que eu tiro esses valores aqui? Eu estou falando aqui, né, no problema, né, que é 1 mV para cima, né, um sinal de 1 mV. Então, quer dizer que ele é 1 mV para cima e 1 mV para baixo. Se eu não falar nada, é sempre de pico, viu, gente? Eu sempre estou pensando em valores de pico, porque eu estou pensando com essa fonte aqui. Tá? Eu poderia variar essa fonte aqui e pegar os valores? Poderia. Eu posso vir aqui, né? Boto aqui um N, faço uma simulação transiente. Tá? Me interessa os valores de pico aqui. Play aqui. Beleza, eu sei aqui que o valor de pico aqui para essa fonte que eu posso copiar daqui, ó, 4.3238, deixa eu ver se ele leva esse valor aqui.
Viu? Pega o valor de baixo aqui. 3,218. Copiou. Beleza? Ah, Rodrigo, não tem jeito de tirar direto lá do gráfico? Tem. Tem dois cursores. Um cursor é o botão direito, tá? Outro cursor é o botão esquerdo. Ele já dá aqui, ó, no cantinho aqui, o delta para você, ó. A gente sabe que é 2, né? Ele tá dando 1,9, mas é o jeito que a gente arrastou o cursor aqui, né? A gente sabe que é 2 milivolts, tá? Posso fazer agora o que eu mesmo? Eu colei no valor errado, né? Perdão. Eu também inverti os valores, mas isso aí não é tão importante assim, porque eu pode pegar o valor em modo. Né? Se quiser fazer o conceito certinho, né? Põe um aqui, 3 aqui. Aí você pode pegar o ID aqui do mesmo jeito. Aqui, né? Só que agora você apaga, né, o valor disso, que é a tensão em cima do R1. Vem aqui, pega um probe de corrente, coloca aqui entrando em R1. Né? E aqui a gente vai simplificar um pouco, eu já vou pegar o delta direto. Tá? Então, sei que o delta é isso aqui, ó, 1,6, 1,9. Tá? E eu já vou pôr direto aqui. Ó. E tem que tomar uma atenção importante, que esse U aqui ele não entende. Então, ele é 1,6, tá? Só para ele não imprimir a saída. Aí você dá um play, né? Salvo. Falou que nota do valor é X. Ok. Então tá aí os valores, né, de RD, né, o RD incremental, tá? E assim você vai trabalhando em cima do software. Tá certo? Deixa eu ver se eu parece que eu fiz alguma bobagem aqui e ele tá dando um valor de RD meio absurdo. Não, isso mesmo, tá certinho. Um pouquinho, deu um K. Né? Tá pegando na região mais próxima do joelho. Bom, então é isso. Tá? E aí a etapa 6, né? E depois você vai fazer a mesma coisa, mas com 1 volt. Ok? Eu costumo sempre pôr uma semana, Pedro, mas se alguém mandar um e-mail para mim e falar, não deu tempo, cara, eu ponho mais uma semana. Isso para mim não tem muito problema, não, tá? Explique em quais condições você poderia substituir, né, um modelo de diodo comercial por um diodo ideal. Aí você vai comentar para mim aquelas partes de modelo lá, tá? Bom, as instruções. Eu sempre peço vídeos muito curtos, tá? Porque se eu dou um vídeo, deixo fazer muito longo, primeiro que é ruim para todo mundo assistir, para a gente olhar depois, eu e o monitor, vai ficar complicado, né, que são muitos alunos, tá? Eu peço para ser caprichoso, porque ele não vai corrigir, mas pode ser que mais uma hora eu vou corrigir, aqui principalmente eu falando, principalmente os de amplificação de sinal, tá? Utilize sempre os termos técnicos corretos, as notações corretas, né? Se você está com dificuldade para falar, né, faz um textinho aí, escreve um papelzinho assim, vou falar isso primeiro, né? Já para você ir treinando essa habilidade sua de comunicação. Né? A gente está vivendo um mundo meio estranho, né? Antes a gente tinha que saber, como eu falo, né? Aquela parte, assim, a habilidade de comunicação oral, sei lá na frente apresentar, né? Não é uma coisa que se desenvolve da noite para o dia. Mas agora a gente tem que começar a desenvolver essa habilidade aqui, ó. Comunicação por vídeo também, né? Grava quantas vezes você quiser, usa a ferramenta que você tiver mais à vontade para gravar, tá? Tem aluno que usa de tudo aqui, vídeo tudo. Eu uso aqui do OBS, acho mais fácil para mim. Né? Caso de dúvida, manda esse seu vídeo, né? Não, essa parte aqui eu vou tirar que não dá tempo. Antes eu conseguia assistir, eu já recebi vídeo nesse Loom aí. Só consegui abrir no celular, mas eu já recebi. E quando era poucos alunos, eu assistia até o vídeo antes, né?
Então, o mais importante é você desenvolver seu conhecimento técnico, comunicação oral, tá? É uma habilidade que vocês vão precisar, por isso que eu estou pedindo para fazer por vídeo, né? Conseguir explicar em pouco tempo, né, usando os termos técnicos, demonstra que você conhece o conteúdo, né? A capacidade de sintetizar, resumir de forma eficiente também é uma habilidade valiosa, né? E aí você deixa seu vídeo online, tá? Não precisa ser público, a gente só precisa do link para assistir. Quem vai assistir sou eu e o monitor. Se não for qualquer outra pessoa fora disso, né, talvez eu vou te pedir, ó, posso passar seu vídeo para tal pessoa? Mas a princípio só eu e o monitor que vamos assistir isso daqui, tá? Bom, os links tem lá no canal, né? Eu deixei aqui o CIS para o tutorial, o link para o tutorial da ferramenta, né? Aí o roteiro para o vídeo, tá? Você fala logo no começo qual é o seu objetivo, tá? Você apresenta os seus circuitos aqui, assim, é um roteiro geral, tá? Você pode fazer o jeito que você achar que fica mais organizado, tá? Você apresenta o equacionamento, né? Daqui lá pode ser um slide, né? Com resumo teórico. Vocês vão ter que ter isso daqui para aquela parte de teoria de semicondutores, né? Quando você for mostrar alguma coisa, mostra o esquemático dos circuitos e o que é importante, né? Que simulação vai fazer e por quê? Ah, eu vou fazer uma simulação de DC sweep porque eu quero ver aqui, né, como é que se comporta a curva do diodo se eu variar de 0 a mais 2, tá? O passo é sempre importante comentar, né? Então você tem que falar a simulação que você está fazendo e o porquê, tá? Toda vez que você tiver uma simulação, isso aqui a gente vai enfatizar muito quando a gente estiver andando no curso, né? Mostra a simulação, mostra os cálculos usando equações, tá? E aí você vai usar uma ferramenta para facilitar seus cálculos. Ninguém vai fazer isso na mão, pelo amor de Deus, tá? Ferramentas que eu recomendo. Octave, se você tiver licença de MATLAB, mas como a gente não tem, prefiro que fique no Octave, tá? Lá no laboratório a gente até tem, mas aqui não tem, né? Se você quiser fazer no Excel, tem também. Os meninos falaram que tem uma MathSim, que é excelente também. Isso daí eu não tive tempo de olhar, que é para fazer esse tipo de cálculo também, diz que ela é excelente, mas eu desconheço essa. Se alguém quiser usar também e mostrar depois, eu coloco aqui. Ok? E aí eu vou abrir a tarefa no Siga, até o final do dia eu abro ela lá, e aí eu dou um prazo lá, se vocês viram que não está dando, tá? A única coisa que vocês costumam, vamos dizer assim, ter um pouco de dificuldade no começo, né, é ficar dentro do tempo, tá? De 5 a 7 minutos. Não quer dizer que 5, né, é o mínimo, tá? Se você quiser fazer um de 3,5 e perca tudo, dá. Mas 5 a 7 é o recomendado. Aí tem alguns mais complexos, né? O mais simples a gente mexe nesse tempo aqui, por isso que ele está sempre vermelhinho. Tá? E é o começo, viu, gente? Não precisa ficar muito preocupado com isso, não. Deixa eu só alterar a data ali, que tá errado, tá? Hoje é 31/8. Alguma dúvida disso daqui, gente? Você fica tranquilinho? E essas tarefinhas elas vão ficar um pouquinho mais frequentes agora, tá? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu estou encerrando a gravação.